Bom, nós falamos do abraço, eu não te ouvi. Como que... Tá fazendo falta isso, não tá? Pois é, Luiz Fernando, bom dia a você, bom dia a todos que estão nos assistindo. Realmente a gente nunca imaginou que fosse sentir tanta falta desse toque, dessa proximidade com as pessoas que a gente gosta. Aí no Brasil, aqui na Alemanha, acho que no mundo inteiro é o que as pessoas estão mais sentindo nesse momento. A Alemanha foi um dos primeiros países a sentir para valer os efeitos do coronavírus. Como é que foi para você, que já está aí há 2 anos, passar por esse momento tão delicado? Como é que foi aquele momento e como é que está a situação hoje? Faz um paralelo para a gente. Então, Luiz, acho que para todo mundo foi uma mudança muito drástica na nossa rotina, de deixar de sair na rua, né? É uma coisa que a gente, acho que ninguém nunca imaginou que ia passar por isso. Tá, vamos retomar. Eu estava falando, não sei se vocês conseguiram acompanhar bem, que houve o fechamento de todo o comércio, todos os serviços não essenciais foram fechados, as escolas, as fábricas, durante 3 semanas. O relaxamento dessas medidas mais rígidas começou no final de abril, com a reabertura de pequenas lojas. E aí, aos poucos, a rotina foi retomando, mas assim, com muitos cuidados, né? O uso de máscara, regras de distanciamento. Atualmente, salões de beleza, academia e restaurantes já voltaram a receber clientes, mas, como eu disse, com essas regras, uso de máscara e distanciamento. Além disso, é obrigatório usar máscara nos transportes públicos e nos táxis. Os museus também reabriram, mas por enquanto cinema, teatros e casas de shows permanecem fechados. Uma coisa interessante, Luiz, que eu queria trazer aqui para vocês e para quem está assistindo a gente, é que o governo da Alemanha criou um aplicativo para monitorar os casos de Covid-19 aqui no país. Ele funciona via Bluetooth e registra dados de todos os usuários que chegam próximos de você. Assim, quando uma pessoa é diagnosticada com o novo coronavírus, esse sistema envia um alerta para todos aqueles que estiveram próximos dessa pessoa. E assim, é possível que essa pessoa possa ir fazer um teste e saber se ela está ou não contaminada. As ações aí na Europa, elas são coordenadas? Todos os países estão fazendo tomando as mesmas medidas? Ou cada país tem uma linha de atuação? A União Europeia buscou uma união, mas acabou que cada país fechou as suas fronteiras, as fronteiras ficaram fechadas desde março, foram reabertas só agora no último dia 15 de junho, para as fronteiras entre os países da União Europeia, e cada país determinou as suas medidas, tanto de quarentena, quanto de restrição de circulação de pessoas. Agora, recentemente, no dia 1º de julho, a União Europeia reabriu para outros países de fora do bloco, apenas uma lista de 13 países, o Brasil, os Estados Unidos e a Rússia não estão nessa lista, porque ainda são considerados países em que em que há muito contágio da doença. Então, não é permitida a entrada de turistas brasileiros, americanos, russos e de uma lista enorme de outros países que ainda não conseguiram controlar o contágio do coronavírus. Aqui em Cuiabá, Lívia, deixa eu te contextualizar o que está acontecendo. Apesar da prefeitura, através de decretos, tentar deixar as pessoas em casa, fazer com que as pessoas que não têm necessidade fiquem em casa, ninguém está respeitando a quarentena. Tem um toque de recolher às 8 horas da noite que poucas pessoas estão respeitando. Enfim, não há um respeito a essas regras. O que você teria a dizer para essas pessoas, uma vez que vocês passaram aí por 3 semanas de quarentena bem dura, bem rígida? Como é que foram essas 3 semanas aí? Valeu a pena? Deu certo? Como é que é? Faz um panorama aí para a gente. Com certeza, Luiz. É importante, aí no Brasil, a gente observar exemplos de países que conseguiram conter a onda e reduzir o número de casos e principalmente não sobrecarregar o sistema de saúde, né? O sistema de saúde aqui na Alemanha é considerado um dos melhores do mundo. E ele, inclusive, ele era criticado antes da pandemia por estar muito inchado, mas foi graças a esse alto número
de leitos de UTI, que não houve essa sobrecarga do sistema de saúde e foi, inclusive, possível receber pacientes de outros países. O meu recado, eu acho que fica também para as nossas autoridades, porque o que aconteceu aqui na Alemanha, a Alemanha é um país federativo, como o Brasil, em que os estados têm autonomia para tomar suas decisões, quanto à quarentena e quanto a outras restrições, como obrigatoriedade do uso de máscara e etc. Mas aqui houve uma coordenação do governo federal, da chanceler alemã Angela Merkel, com os governadores. Então houve um consenso entre as autoridades e as medidas foram muito claras, objetivas, e eu acho que isso ajudou a população a ter uma ideia da gravidade do problema e respeitar essas medidas, essas decisões dos governos. Outro elemento que eu destaco aqui foi o pacote de ajuda financeira que foi anunciado pelo governo alemão de ajuda por 3 meses no valor de 15 mil euros, o que fica em torno de 85 mil reais, para todas as empresas, para todas as pequenas empresas que tiveram que fechar as portas durante a quarentena e para todos os funcionários autônomos, freelancers. Essas pessoas, então, tiveram essa ajuda financeira e puderam ficar em casa, então não precisaram sair e se expor e correr esse risco. O Juarez Fiel, que é o nosso fiel escudeiro aqui, especializado em economia, tem uma pergunta na área econômica para você. Pois não, Juarez? Lívia, na verdade, assim, a pandemia começa na Europa, fundamentalmente aí na Alemanha, então, antes que chegue ao Brasil. Hoje nós estamos praticamente, a gente nem sabe onde que está o pico, porque a gente sabe que principalmente Mato Grosso índices assustadores. O que você teria para dizer? O que deu certo na Alemanha e o que deu errado para que a gente possa fazer para ter um resultado de como que a gente deve proceder diante desse quadro catastrófico que está Mato Grosso hoje? Pois são países muito diferentes até pelo tamanho das economias. A Alemanha é uma potência, é a terceira potência mundial e também é a maior economia da Europa, então aqui a situação é bem diferente, também são 80 milhões de habitantes, é um país bem menor do que o Brasil. O que deu certo aqui foi a quarentena, que foi rígida e foi curta. Isso é que eu acho que no Brasil não está dando certo, porque o período necessário, isso não sou eu que estou dizendo, são os especialistas que dizem, né? Porque tem o período de incubação da doença, então não basta a gente ficar uma semana em quarentena e depois reabrir, e depois fechar, e depois reabrir. Então aqui foi uma quarentena muito rígida, mas na minha opinião curta, durou 3 semanas, e depois gradualmente foi tudo voltando. O governo deixou bem claro para a população que as medidas seriam revistas se o número de casos aumentasse muito. Então, sempre teve essa conta, eles sempre fizeram essa conta do número de casos com a capacidade do sistema. E assim, gradualmente, foi retomando as atividades econômicas. Eu acho que isso foi o que funcionou aqui e o que talvez não esteja sendo feito de forma tão adequada no Brasil. Na verdade, Lívia, aqui nós temos três poderes assim que disputam par e passo: o judiciário, o legislativo e o executivo. E às vezes um não conversa com o outro, às vezes você recebe uma ordem municipal do prefeito, aí vem a justiça e tranca. Então esse bate-bola aqui, até porque temos umas eleições aqui muito próximo, então parece que não há uma coordenação como a gente teve o privilégio de ouvir na Alemanha. Né? Não tá aqui a bate-bola não tem jogo, não está tendo jogo, não está funcionando. É só na cotovelada. Olha, eu tenho a dizer que aqui na Alemanha também foi um grande desafio, isso não foi fácil, essa coordenação também aqui. E a chanceler Angela Merkel tem sido até muito elogiada porque ela conseguiu fazer essa união, foi muito um papel pessoal dela, um perfil que ela tem de atuar politicamente. Ela tem um lema de que ela deixa sempre todas as possibilidades em aberto, então ela tem muita capacidade de negociação, ela não coloca nenhuma barreira, ela vai até o fim da negociação, antes de tomar uma decisão, ela conversa muito. Então esse perfil
da Angela Merkel tem sido muito elogiado. Ela, inclusive, que está se preparando para deixar o cargo o ano que vem, ela já estava meio sendo considerada meio que de escanteio, como eles chamam, né, de pato manco em inglês, aquele político que já não tem mais tanta expressão. Mas com a pandemia, ela retomou a popularidade dela, ela conseguiu avançar 11 pontos de popularidade aqui, ela está com 79% de popularidade, então, e agora ela também está assumindo o cargo à frente da União Europeia. A presidência da Comissão Europeia agora é da Alemanha, é da Angela Merkel, e ela já colocou que ela vai fazer esse mesmo esforço para juntar todos os países da União Europeia para fazer um novo desafio, que agora é a recuperação econômica, que agora é um grande desafio. Aqui na Alemanha, a previsão do governo é que o país enfrente a pior recessão do pós-guerra, com uma queda de 6,3% no PIB esse ano. É um tombo e eles estão se preparando com um pacote, já foi anunciado no mês passado, um pacote de 130 bilhões de euros para ajudar nessa recuperação econômica, ajudar a indústria e os fundos municipais das cidades que têm um grande número de desempregados. Essa recuperação econômica começa imediato, você acredita nisso? Vai ser um processo muito lento e vai exigir muitas medidas. Esse pacote anunciado de 130 bilhões de euros, ele prevê medidas até o ano que vem. Então, vai ser um processo longo, com redução de impostos, com bônus para as famílias. As famílias já estão recebendo um bônus de 300 euros, que é equivalente mais ou menos a R$ 1.800 para cada criança, para garantir que essas famílias não passem por nenhuma necessidade, não fiquem vulneráveis, e também recursos financeiros para resgatar a indústria. Também foi anunciado um bônus para compra de automóveis, porque o setor automotivo é vital aqui para a economia do país, mas ainda assim é um processo muito longo e o governo está abrindo os cofres, está gastando dinheiro para conseguir colocar a economia de pé de novo. Lívia Filadelfo, muito obrigado pela sua participação. Valeu a pena a gente insistir, né? Valeu a pena insistir, foi muito bom conversar com você. Espero em breve tê-la novamente aqui no nosso programa com mais informações, com boas notícias aí da Europa. Muito obrigado, viu? Estou sempre à disposição, Luiz. Muito obrigada a você. Um grande abraço, muita saúde, muita sorte aí para todo mundo. Para todos nós.